Graça e paz. A palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste dia, nesta devocional, se encontra em Isaías capítulo 59, versículo 2, que nos diz assim a palavra do Senhor: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que não vos ouça. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é a transgressão da lei de Deus, é transgredir contra a lei de Deus. O pecado, ele é iniquidade. Na Epístola de João, capítulo 3, versículo 4, fala que o pecado é iniquidade. O pecado é errar o alvo, aquele alvo estabelecido por Deus. Deus nos fez para estarmos adorando, para estarmos glorificando, para estarmos vivendo em santidade. E o pecado faz essa separação entre o homem e Deus, faz com que a mão de Deus venha estar encolhida, faz que o ouvido do Senhor venha estar agravado, tapado, conforme nos diz no versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados é que fazem divisão entre o homem e Deus. Pecado é uma séria doença, é uma séria doença interior. O pecado ele corrói, o pecado é como uma gangrena, ele vai corroendo, corroendo, corroendo o ser humano. Davi chegou a declarar que os seus ossos estavam enfraquecidos, que o seu corpo todo estava em chagas, que o seu corpo todo estava sendo assim consumido pelo pecado que não tinha sido confessado. Mas depois, quando ele confessou para o profeta Natã, quando ele confessou tudo aquilo, ele escreve aquele belíssimo Salmo 51 e que ele declara: Purifica-me, Senhor, purifica o meu coração, transforme o meu coração, remove todas essas mazelas, remove essa minha angústia, todo esse pecado que está me corroendo, que está me matando aos poucos. E ele declara naquele Salmo 51 belíssimos cânticos de exaltação, de glorificação, de confissão a Deus. O pecado é uma divisória. Ela impede que as bênçãos do Senhor venham estar sobre nós. Ela impede que a mão do Senhor venha estar abençoando, que a mão do Senhor venha estar assim derramando bênçãos, porque o pecado, ele é uma divisória entre o homem e Deus. O pecado é uma escravidão. O homem fica no círculo pecaminoso, ele fica num estado de escravidão, escravo do pecado, escravo das mazelas que Satanás coloca, porque o homem dá brecha, porque o homem deu brecha para Satanás enfiar o dedo assim em seu ser. Pecado é um empecilho para as bênçãos. Jeremias, no capítulo 5, versículo 25, Jeremias declara: as vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Afastam de vós o bem, os bens, as bênçãos de Deus, afastam as bênçãos de Deus daquele que está em pecado. Pecado é uma triste cicatriz. Ela deixa cicatrizes na alma, ela deixa cicatrizes terríveis na alma, no coração daquele que está andando em pecado. O pecado, conforme Jeremias, no capítulo 17, versículo 1, Jeremias fala: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, com ponta de diamante cravado na tábua do teu coração e os ângulos dos seus altares. Está aqui falando de uma forma figurada, que estava cravado como ponteiro, marcando assim uma cicatriz terrível no coração
trazendo para a nossa realidade o pecado, ela afasta o homem da santidade, ela afasta o ser humano de andar e viver na presença do Senhor em santidade. E eu gostaria de estar concluindo a devocional desta manhã, conforme a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que o meu olhar, que o seu olhar venha estar sempre fixo em Jesus. E a palavra de Deus nos diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Que o meu olhar, que o seu olhar venha estar voltado para o Senhor, venha estar voltado para a cruz do Senhor Jesus, e deixamos todo embaraço, todo pecado que de tão perto nos rodeia, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai amado, Pai eterno, Senhor, glorificado, exaltado é o teu nome, ó Pai, que venhamos viver, Senhor, em santidade, glorificando o teu nome, ó Pai, exaltando o teu nome, Senhor, fazendo somente a tua vontade, o teu querer, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas, e venhamos fazê-las, ó Pai, com amor, com carinho, que a minha vida, que a vida do meu irmão venha estar no teu altar, para glorificarmos, para exaltarmos o teu nome. Esta oração que eu lhe peço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.